bem, eu queria muita atenção agora da nossa midianita, né? É a Dudinha que está ali. Eu vou usar a NVT, tá? Todos os versículos. E eu tenho uma pergunta para começar essa palavra. Hoje é dia, que dia é hoje, hein? Que dia? Realmente tinha esquecido, dia 6 de julho. Então já se passaram 6 dias do meio do ano. Nós já estamos no segundo semestre. De um ano de quê? A pergunta que eu quero te fazer é: 6 meses já foram suficientes para você dar alguns mergulhos mais profundos? Eu quero afirmar que sim, em nome de Jesus. Hoje eu estava fazendo uma espécie de revisão pastoral e eu falei, meu Deus, muitos testemunhos de aprofundamento. Muitos testemunhos de aprofundamento. E a pergunta é: 2025 já se tornou o seu ano de aprofundamento? Porque eu só posso responder por mim, e eu te digo, 2025 tem sido um ano para mim de muito mais aprofundamento espiritual. Quem pode erguer a sua mão direita e dizer a mesma coisa agora? Para mim também tem sido. Quem pode declarar isso agora, diante de Deus, diante da igreja? Para mim também tem sido um ano de aprofundamento. Querido, isso é muito importante. Na verdade, nessa pregação de hoje, nós vamos fazer uma avaliação. O Senhor colocou no meu coração assim, uma avaliação importante para nós concluirmos sobre como está sendo. Por quê? Nós estamos no meio do ano. Olhe para mim aqui. Quem ainda não partiu para ter um ano de aprofundamento como deveria, não pode perder mais tempo. Porque para fazer isso em 2025, você agora tem menos de 6 meses. Pastor, qual a relevância disso? Porque 2025, nós recebemos uma profecia, que ele seria e ele está sendo um ano de aprofundamento. Como é que eu vou chegar ao final desse ano? Como é que você que congrega aqui, ou você que tem visitado aqui, ou que tem se aproximado dessa igreja, vai chegar ao final do ano, olhar para trás e falar, foi um ano igual aos outros? Não foi, não. Ele precisa ser um ano de aprofundamento. Nós precisamos chegar ao final desse ano, olhando para trás, e quando estiver aqui no culto de virada, quando tiver aquele momento assim, e aí, como é que foi o seu ano? Você vai precisar dizer assim, foi um ano de muito aprofundamento, um ano em que eu fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Meu Deus, nós temos que olhar para trás e ver um rastro de obediência na nossa vida. Aprofundamento no conhecimento de Deus deve ser a prioridade máxima dos filhos de Deus. Prioridade máxima dos filhos de Deus, dos filhos do Senhor. E nós vamos ler até Colossenses, no capítulo de número... Colossenses, no capítulo de número 2 e versículo de número 7. Coloca para nós aí, tá, Dudinha? A partir de agora só vou citar e já vou em frente. Aprofundem nele. Vamos ler junto. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Que lindo isso. Que palavra, hein? Aprofundem aonde? Nele. Nele, aprofundamento em Deus, é uma espécie de prioridade máxima de todo filho de Deus, na verdade todo ser humano, atenção, hein, todo ser humano está debaixo dessa ordem, mas os filhos de Deus, eles obedecem a Deus. Ora, a Bíblia diz que existem os filhos de Deus, mas também existem os filhos do diabo. Isso é meio difícil de dizer, mas é o que está na Bíblia. Quem são os filhos do diabo? Aqueles que não obedecem a Deus, gente. Não, pastor, está na Bíblia, pessoal. Está na Bíblia e não adianta lutar contra isso. E, infelizmente, é a verdade. Os filhos de Deus aprofundam. Os filhos de Deus não conseguem ficar sem intimidade com o Pai. Afinal, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém o quê? Vem ao Pai, senão, por mim, o grande objetivo da obra de Cristo é nos reconciliar com o Pai. Então, os filhos de Deus,
não se contentam em um relacionamento raso, superficial com Deus. Eles aprofundam. Aprofundamento, ele gera maturidade. Aliás, eu quero ler antes Tiago 4, coloca para nós Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo de número 8 a 10. Diz assim, olha, aproxime-se de Deus, é a palavra do Senhor que está dizendo, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Lavem as mãos, pecadores. Lavem as mãos, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, eu, você, nós, se optarmos pela mente carnal, a nossa mente é dividida. Então, continuando o texto, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, arrependimento, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. E o versículo 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Então nós temos a palavra do Senhor nos ordenando, em Oséias 6,3, nós temos o Senhor falando que Ele quer nos conhecer mais, Ele quer que nós o conheçamos mais. Em Oséias, no capítulo 6, e versículo 3, diz assim, olha, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, busquemos, olha aí, a ordem, é para buscar, não se conhece a Deus parado, é preciso ter busca, Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Então veja, a ordem é muito clara, nenhum de nós aqui pode se acomodar, de forma alguma, e o aprofundamento, ele gera maturidade. Efésios capítulo 4, e versículo de número 13, diz o seguinte, olha, o aprofundamento gera maturidade, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha o alvo, gente, olha o alvo. O alvo é que cada filho de Deus tenha a estatura de Cristo. É claro que não é a estatura física, é a estatura do homem Cristo, do ungido, do servo de Deus. O desejo é que a Grazi, Simone, Jairo, Bruno e tantos outros aqui, Abraão, Rony, lá em cima da galeria, deixa eu ver se eu reconheço, a vista vai ajudar aqui, né? Olha só, Angélica, ixi, a vista está ruim, gente, misericórdia. Isaac, encontrei lá o Isaac, dá um tchau aí, é você mesmo que está aí? É o Isaac mesmo que está lá. O Pedro ali, o João Pedro, estou vendo você ali, camisa preta. Pessoal, não é o pastor Elan não, é todo mundo. Todo mundo, sim ou não? Todo mundo, todo filho de Deus tem que ficar parecido com Jesus. Queridão, o seu alvo de vida é construir uma casa, um casamento, ter filhos, maravilha, que bom, Deus dá isso mesmo. Mas o alvo principal de um filho de Deus é ser parecido com o irmão mais velho que é Jesus. É você ter as características de Cristo. Como não aprofundar? Se você não aprofunda, você jamais vai ter as características de Cristo. Isso é uma coisa muito séria. E nós estamos no meio aí de um ano de aprofundamento, né? 6 meses já se passaram, olha para trás aí, como é que está? Você perdeu o ritmo? Alguém aí perdeu o ritmo? Não, eu comecei bem, comecei lendo a Bíblia, comecei orando mais, comecei buscando mais, congregando mais, mas eu dei uma sentadinha na curva aí. Deixa eu te falar, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Não deixa para trás não, não fica para trás, em nome de Jesus. E eu quero então, agora, colocar alguns pontos aqui de avaliação para nós. Todos os pontos terão uma base bíblica. Então nós vamos lá. Primeiramente nós vamos em Romanos, no capítulo de número 6. Romanos, no capítulo 6, e versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor, olha. É o Senhor falando. Não é a minha opinião, não é a minha ideia, não é o meu argumento, não é o meu pensamento, não é o pensamento do pastor da igreja, é a direção da doutrina cristã. Veja a doutrina o que diz. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus,
pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O próximo, o pecado não é mais o seu senhor. Quem dá glória a Deus por isso aí? Pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. O pecado, em outra versão, diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Se nós estamos aprofundando, estamos pecando muito menos. E na verdade nós podemos ter parado de pecar. Uau, pastor, o quê? Meu irmão, quem está em Deus não vive pecando. O pecado não tem mais domínio sobre a vida dele. E ele não vive pecando. Para de dar essas desculpas de fraqueza. Fraqueza é outra coisa. Pecado tem que ser confessado, abandonado e tem que ser vigiado para não voltar. Então, se você está aprofundando, você está pecando mesmo. Atenção, hein? Primeiro item da prova. A gente estava fazendo o seminário Caminho de Deus de Finanças, e tem um questionário com 15 perguntas sobre os pecados financeiros. Aí teve uma pessoa que pegou a palavra, atenção, pegou a palavra do seminário e falou assim: se fosse um concurso público eu tinha passado, que eu tinha acertado todas. Marcado X em todos os pecados. Ele estava no seminário de finanças confessando que todos os pecados financeiros faziam parte da vida dele. Eu espero que ele tenha saído daquele seminário liberto do pecado em nome de Jesus. Então, gente, agora aqui nós estamos fazendo um questionário. Como é que é a sua marca aqui? É X? É sim ou não? É X em sim? Você não tem pecado tanto mais. Você tem parado de pecar. O pecado está ficando raro, exceção. Alguns já pararam de pecar. Pararam com a pornografia, pararam com a mentira, pararam com o falatório inútil, pararam com o julgamento dos outros, pararam com conversa fiada, pararam de ficar acomodados, pararam de negligenciar a oração, pararam de negligenciar o evangelismo, pararam de adulterar com os olhos. Aprofundou? Está pecando menos, parou de pecar e vai continuar sem pecar. Uau! Já pensou o que é você chegar no dia do arrebatamento sem ter corrido o risco de ter que apresentar um pecado sequer? Que isso, pastor? Você está ficando louco? É o que diz na Bíblia. Agora, se alguém pecar, também diz lá. Se pecar, se confessarmos os nossos pecados, Ele perdoa. Se confessarmos os pecados, Ele nos liberta do cativeiro. Ninguém está aqui querendo pregar um tipo de vida que não existe. Mas existe uma vida espiritual, sim, onde o pecado não tem mais domínio sobre nós. Vamos levantar nossa mão direita pela fé e vamos dizer assim: o pecado não terá domínio mais sobre a minha vida. Você tem que falar, meu irmão, falar pela fé, o pecado não vai ter domínio mais na minha vida. A segunda pergunta, segunda colocação de análise para você é o seguinte: ela está em João 10. João, Evangelho de João, no capítulo 10, Evangelho de João, Lucas, João, capítulo 10, e o versículo é o versículo de número 27, João 10, 27, olha isso, João 10, 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você está aprofundando, a voz de Deus está ficando bem clara para você. Hein? Se você está aprofundando, entender a voz de Deus está ficando cada vez mais fácil para você. Entender que é Deus que está falando. Tem gente que fala: eu não sei se é Deus que está falando comigo. Uai, se está em dúvida é porque não tem intimidade. Se eu tenho intimidade, eu sei que Deus está falando comigo, Quem aprofunda tem intimidade. Na intimidade eu sei que é Deus que está falando comigo. Como é que eu não vou saber qual que é a voz de Deus? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Em terceiro lugar, em Mateus no capítulo 6 e versículo 6, também tem mais uma questão para você analisar. Mateus 6,6 fala assim: olha, e você, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo.
e seu pai que observa em segredo os recompensará. A terceira questão que eu estou colocando aqui. Se você está aprofundando, ninguém está precisando ficar mandando você orar. Você simplesmente levanta durante a semana, um dia, 2, 3, 4, 5, quantos você lembra, pode, e vai para um quarto, pega a Bíblia, liga o som no louvor e fala: papai, estou aqui para ter comunhão contigo. E tem mais, a sua oração amadureceu. Não tem esse negócio de ficar pedindo coisas para Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não, Senhor, sonda-me, cria em mim um coração puro, usa-me, prepara-me, transforma-me. Orações maduras. Quando você faz orações maduras, você precisa parar, você vai parando de pedir coisas. Parando de pedir coisas. Para que pedir coisas? As coisas são acrescentadas, gente. É a Bíblia que diz que as coisas são acrescentadas. Agrada-te do Senhor. Então, se você está aprofundando, você está fazendo mais tempo a sós com Deus. Terceira questão, como é que está o seu X aí no sim ou no não? Você está pondo um X no sim? Você está orando bem mais de verdade mesmo? Você está tendo uma vida mais respeitável de oração? É o terceiro ponto da avaliação. Em Mateus 6, 24, tem uma outra coisa muito importante também. Mateus 6, 24 fala assim: olha, ninguém pode servir dois senhores. Você odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se você está aprofundando, se você está adquirindo intimidade com Deus, deixa eu te falar, a sua vida financeira, ela começou a ser administrada a partir do seguinte ponto de vista: nada é meu, tudo é de Deus, e eu sou obediente à palavra dele, independente do que o mundo pensa. Eu vou obedecer, eu vou colocar em ordem as prioridades da minha vida. Dinheiro não vai ser a coisa mais importante da minha vida, eu não vou amá-lo, ele não vai me comandar, não vou viver endividado, eu não vou ficar dando mau testemunho com uma vida financeira bagunçada, desorganizada. Eu vou organizar minhas finanças. Eu um dia ainda vou ter para emprestar, agora não tem não, mas daqui a pouco eu vou ter, porque eu estou fazendo economia, eu estou fazendo um investimento, eu passei a ser um dizimista fiel na casa de Deus. Eu não estou nem aí porque se o mundo está falando se é da lei, se não é da lei, se é do tempo de dar, se no Novo Testamento não tem a palavra disso, eu não estou nem aí para isso. Eu quero separar uma parte do que eu ganho e devolver na casa de Deus. E 10% é pouco. Se você aprofundou, essa história não é problema para você mais não, meu irmão. Isso deixou de ser problema para você. O aprofundamento organiza a nossa vida diante da questão do dinheiro. E Jesus fala aqui, que ele é um senhor, só tem dois. Ou ele, ou o mamon. Dinheiro, em outra versão diz mamon. Então, se você está aprofundando, a sua vida financeira deixou de ser uma bagunça. Mesmo que ainda tenha dívidas a pagar. Por quê? Porque você organizou a sua vida. Você colocou sua dívida em ordem. Estabeleceu um plano de pagamento. E você não vai ficar mais como um devedor, um mal pagador, dando mau testemunho para as pessoas. O quarto ponto é esse. E o quinto está em Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, e os ressurretos, digam graças a Deus. Mas assim, faz igual eu fiz assim, graças a Deus. Mas foi esse bichado esse trem de vocês aí, gente? O que é isso aí? Vocês não são ressurretos, não? Graças a Deus. Mas eu tenho direito, pessoal. Aí, ó, isso aí, ó, graças a Deus. Eu sou ressurreto. Rapaz, se você é um ressurreto aprofundado, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Se você está em aprofundamento, você está olhando para as coisas do alto. Você tem tirado os seus olhos da terra. Na verdade, você até tem conseguido vencer aquela tristeza que tende a tomar conta de quem não vigia seu coração e olha para essa terra.
Se você fica olhando para essa terra com os olhos carnais, você vai ficar entristecido, porque é muita maldade, é muita desgraça. Mas se você está olhando para o alto, o seu coração está cheio de uma esperança viva e renovada. Os aprofundados estão olhando para o alto. Em Tiago 4, tem mais uma característica dos aprofundados. No versículo 11, diz assim, olha, irmãos, não falem mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem da vida dos outros. Se criticam e julgam os outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei, não julgá-la. Se você está aprofundando, você parou de falar dos outros. Estou dando um tempinho mais longo nisso aqui, porque esse é um problema grande entre nós. Falar dos outros. Se você quer falar de alguém, fale com a pessoa. Se você quer ter o temor do Senhor manifestado na sua vida, fale com a pessoa. Se ela não for acessível, não fale com ninguém. Só tem uma ressalva sobre falar sobre os outros. É quando você realmente tem um propósito de abençoar essas pessoas. Lá em casa nós falamos de vocês todo dia. Todo dia. Cada dia tem um nome, 2, 3, 4 no nosso diálogo. Mas tem decisões que nós tomamos também. Manda uma mensagem aí agora. Marca o gabinete. Faz isso, faz aquilo. Nós podemos falar sim. Achei aquela atitude do Jorginho muito estranha. Achei aquele negócio que o pastor Rominho fez muito esquisito. Vou falar com ele. O problema é que muitas vezes para nessa primeira parte. Você viu, Selmar, o que o Rominho Costa fez? Pois é, não devia ter feito, né? Se você está aprofundando, você está falando menos da vida dos outros. Quem diz amém aí? Então diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala, em nome de Jesus. Eu não vou falar da sua vida, aponta para o lado aí do cidadão que está aí. Eu não vou falar da sua vida, só dos outros. Não, não vou falar da vida de ninguém. Aí o Renan vem para o louvor aqui, metendo o pau no Rodrigão. Você viu o que o Rodrigão fez? Coisa feia. Irmãos, não seja assim entre nós, amém? Quem diz amém de verdade mesmo? Amém. Eu já estou na 7ª colocação aqui dos aprofundados, ó. Se você está aprofundando, você está falando menos dos outros. Na verdade, pode ter parado de falar, que é o ideal, e não está julgando as pessoas. Pela aparência, pela cor, pela posição social. Em 8º lugar, está em Mateus 7. Vocês estão sendo abençoados com a palavra do Senhor? Mateus 7, nós estamos fazendo uma grande revisão. E versículo 24, diz assim, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio que constrói sua casa sobre a rocha firme. Continuando, quando vierem as chuvas e as inundações,
e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Sabe qual foi o ponto que Deus me deu aqui nesse lugar? Quem está aprofundando está mais firme. Os ventos sopram, as lutas vêm, as dificuldades continuam acontecendo, mas a pessoa está firme na fé. Pessoa aprofundada, Cláudia, fica firme na fé. Vem a tempestade, Cláudia, mas você fica firme, minha filha. Uma pessoa profunda, ela não balança com o vento. Michele pregou domingo passado aqui, eu fiquei impressionado, quem estava aqui domingo passado, com a liberdade que ela teve de falar de um problema que ela estava vivendo, e ela falando como que Deus está confrontando ela na estrutura do orgulho dela. Achei aquilo fantástico. Lembrei da mensagem a semana inteira. Inclusive o estudo da célula foi embasado na mensagem, abordando inclusive as falhas de Agar, e tem as falhas de Michele também. Nosso coração tem que estar protegido pela palavra de Deus, porque é certo que os ventos vêm. É certo que os ventos vêm, mas se nós estamos embasados na rocha, o vento não abala a nossa casa. Quem pode dar glória a Deus sobre isso que eu estou falando aqui agora? Diga assim: a minha casa não será abalada pelo vento. Glória a Deus. O 9º ponto aqui está em Romanos 12. Romanos, no capítulo 12, e versículo de número 3. Olha o que diz a palavra do Senhor: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Atenção, pessoas que estão em aprofundamento, estão fazendo uma análise melhor de si mesmas. Estão conseguindo enxergar seus próprios erros, Tiago. Julião, conseguindo enxergar os próprios erros, Julião. Uma das coisas mais difíceis que tem é enxergar os próprios erros. A nossa tendência é colocar a culpa nos outros, sempre. Eu fiz isso porque fulano fez isso. Isso é desde o Éden, Adão fez a mesma coisa. Está no nosso DNA, carnal. Colocar a culpa no outro. Uma pessoa que está em aprofundamento, ela está conseguindo fazer uma autoanálise, ela consegue se ver melhor no ambiente onde ela está. Como que eu estou agindo na minha família? Eu tenho errado com meus pais, eu tenho errado com meus parentes, eu tenho errado no meu trabalho. Quem aprofunda enxerga melhor a si mesmo, e quem enxerga melhor a si mesmo para de criticar os outros. Porque quando você olha para você de verdade, com a sinceridade que tem que olhar, você vai ver que não tem nada melhor em você do que aquela pessoa. Você vai ver que os erros que ela cometeu podem ser diferentes, mas não são menos graves do que os seus erros. Alguém diz amém para isso? É a palavra de Deus, Marcos. É a palavra de Deus, meu irmão. Uma pessoa aprofundada, ela está fazendo uma autocrítica melhor. Ela critica a si mesma. Opa, o que eu fiz, meu Deus do céu? E ela parte logo para pedir perdão também. Outra característica de uma pessoa nesse negócio é ela pedir perdão estando certa. Não sei se a pastora Michele vai ter que pedir perdão a alguém não, mas pode ser que sim. Estando certa. Às vezes você está coberto de razão, mas você vai pedir perdão para consertar aquela situação e mostrar quem você é. Sim ou não? Pessoas amadurecidas fazem isso, para ter paz, paz com todos. É melhor ter paz do que ter razão. Aí é ditado popular, mas é bíblico, tem base na Bíblia. Paulo fala que só de ter demanda entre nós já é uma vergonha. Como é que irmãos ficam tocando demanda contra o outro?
Hebreus capítulo 12, mais uma avaliação, Hebreus 12, e versículo 14, diz assim, olha, esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, cuidem de uns dos outros, olha bem, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Muitos, os que estão em aprofundando, os que estão em aprofundamento, são pessoas que estão tomando cuidado para não guardar nenhuma raiz de amargura, de nada, de nada. Pessoa aprofundada não guarda raiz de amargura de nada. Nada! Pastor, mas você não sabe o que é que fizeram. Orgulho, dureza, autodefesa. Pessoas aprofundadas se humilham e fazem como Cristo fez. Para não privar ninguém da graça de Deus. Você abre mão do direito, para você não privar o outro, o fraco, do direito. Para você não privar o outro. É em prol do outro. Em prol do outro. Você está aprofundando? Fiz 10 colocações aqui. Você está aprofundando? Você está pecando menos, parando de pecar, parando de julgar, parando o falatório, orando mais, entrando sozinho para dentro do quarto para orar, compromisso com a oração pela cidade que você vive nela. Pessoas aprofundadas, não precisa nem ser escalada para ir lá na IHOP, não. Espera aí, eu vou lá porque é a minha cidade que precisa de oração. Tem havido em você um freio nessa questão de ficar julgando os outros. Então você está em aprofundamento. E na sequência do aprofundamento, nós também começamos a quebrar fortalezas. E se nós estamos quebrando fortalezas, o perdão tem se tornado uma facilidade para nós. Se tem uma característica que marca a Cristo, e tem que marcar a nós, é a capacidade de perdoar. Lá na cruz, cheio de razão, sem nenhum pecado, ele vira para todos que estão ali, para o Pai primeiro, e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como é que nós vamos terminar os nossos dias de crente, guardando mágoa dos outros? Queridos, isso é incompatível com a graça de Deus. Inclusive em Hebreus diz que isso afasta da graça. A pessoa perde a salvação. Preste atenção, a pessoa perde a salvação. Porque ela se afasta da graça. Pelo quê? Pela raiz de amargura. Então, se eu estou quebrando a fortaleza de verdade mesmo, eu estou perdoando mais. Perdoando com facilidade, perdoando logo. Tem gente que fala assim, eu vou assimilar primeiro. Assimilar? Assimilar perdão, você tem que perdoar, rapaz. Quer saber? Você vai assimilar depois. A primeira coisa que um cristão deveria fazer quando é ofendido é dizer assim, já está perdoado dentro de você. Aí depois você parte para a assimilação. Comece a fazer isso para você ver o que vai acontecer. Para com esse negócio de falar assim, amanhã eu vou ver o que eu faço. Comece a colocar isso em prática na questão do perdão para você ver. Sabe aquela pessoa que está sempre ofendendo? Fala assim, já está perdoado. Aí depois você vai tomando as providências de assimilação. Eu preciso, tem gente que fala assim, eu preciso analisar, não é a palavra nem analisar, não, eu preciso, tem uma palavra muito conhecida, alguém me ajuda aí? Digerir.
vai ter uma indigestão, vai ter uma congestão. Vai passar mal do intestino. Vai digerir quem te magoou, rapaz. Vai digerir quem tomou alguma coisa sua. Você vai digerir uma pessoa que te xingou. Você vai digerir uma pessoa que te prejudicou a vida toda. Você vai digerir um trem desse? Você não vai digerir isso não, nem bode digere um trem desse não, ué. A buchada de bucho, de bode tem um negócio que mói tudo, né? Não mói não, gente. Por isso que o perdão tem que ser assim, ofensa, já está perdoado. Aí depois você vai partindo para a assimilação. Já está perdoado, parte para a assimilação. Alguém está recebendo essa palavra aí em nome de Jesus? Parte para a assimilação, rapaz. Depois de perdoado. Fortaleza da independência. Jeremias capítulo 9. Vou ler mais esse aqui. Jeremias, no capítulo de número 9 e versículo de número... Vocês estão sendo abençoados, irmãos? Estão sendo alimentados com a palavra aí? Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, fala assim, ó. Olha só. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico das suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer, de entender que sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu sou o Senhor e falei. O Senhor está dizendo assim, o que me agrada é o quebrantamento. É o quebrantamento. Se estamos aprofundando e quebrando fortalezas, a nossa mentalidade está mudando. A nossa mentalidade está mudando. Filipenses do capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Assim diz a palavra do Senhor. Ó. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Em outra versão diz assim, aquilo que é... Falhou agora aqui, mas tem uma outra palavra. Está lido aqui. Aquilo que é bom, aquilo que é produtivo, aquilo que é frutífero. Pessoas aprofundadas, pessoas em aprofundamento, estão pensando como Deus pensa. Uau! Pensando como Deus pensa, sobre as coisas da vida, sobre as pessoas, sobre tudo que acontece. Eu poderia falar muitas outras coisas, mas o tempo avança e nós temos a ceia do Senhor hoje. A Bíblia nos orienta a fazer uma avaliação, gente. E essa avaliação, eu vou ler exatamente o que eu escrevi. A Bíblia nos orienta a fazer uma avaliação constante da nossa vida, visando identificar falhas. E também para que tomemos providências para corrigir essas falhas. Eu vou publicar esse rol no aplicativo da igreja amanhã. Vou passar para o Mateus, ele vai publicar no aplicativo da igreja para você sentar com isso escrito lá depois e fazer uma verificação. Estou aprofundando de verdade? Nós estamos em um bom momento para uma virada. Nós estamos no meio do ano. Todos nós temos que continuar aprofundando. Por quê? Porque Deus nos quer mais perto dEle. Porque aprofundados vamos viver o plano completo de Deus. Aprofundados estaremos protegidos dos perigos desse mundo invisível. No profundo, Deus nos usará aqui e até os confins da terra. No profundo é o melhor lugar para se estar. Aquela canção, Samuel, se eu me humilhar diante do teu altar, tu inclinarás os teus ouvidos a mim. De outra forma está cantada, mas o conteúdo é esse. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nessa hora e respondesse internamente a seguinte pergunta básica. Uma perguntinha simples. Responda sim ou não dentro de você. Mais ou menos não é uma boa resposta. Você está aprofundando? Quebrando fortalezas? É só você e Deus que sabem isso. Eu posso ter até alguns sinais de algumas pessoas,
Mas aqui nessa igreja tem mais de 1000 pessoas ligadas aqui. Quem sou eu para saber isso? Vejo alguns sinais em alguns mais próximos. Vejo alguns sinais em pastores, em presbíteros, em líderes de células, facilitadores do caminho de Deus. Alguns também, não vejo em todos, eu não consigo acompanhar, ver de perto todos. Mas o Espírito Santo sabe. O pessoal da mídia aí, o pessoal do som, apoio. Pergunta para vocês, Luquinha. Perguntando você, Luquinha. William, Lúcia, está aprofundando? O Espírito Santo está perguntando, esquece o pastor. Eu já dei minha resposta. Adala Gaziele, Diego Andrade. Não para num certo ponto, não. Não para, não. Não parem. Não parem. Não parem. Gente que trabalha muito aqui na igreja, Tiago Gama, cuidado. Cuidado com o automático. Cuidado com o automático. Mateus Manuel, cuidado com o automático. Cuidado. Pastor Elan, cuidado com o piloto automático. Ele costuma não levar você ao destino. Um avião só pode voar em automático lá a 33 mil pés, 1000 metros, 33 mil metros. E não é para descer, é para manter a reta só. Isso não é aprofundamento. Deus quer te dar sonhos espirituais. Deus quer te dar revelações. Deus quer te dar visão a respeito da evangelização desse mundo. Deus quer te revelar que você é um líder e nem sabia. Deus quer te revelar lugares, pessoas, circunstâncias. Deus quer tirar você de enrascadas. Enrascadas da mente. Enrascadas jurídicas. Enrascadas comerciais. O Senhor quer te tirar dessas ciladas que estão armadas. Os não aprofundados, os rasos, vão cair nas armadilhas. Pastores Rogério e Cida, podem vir. Vamos fazer a ceia do Senhor ao som deste louvor. Coloque as duas mãos no seu coração.